Uma questão tranquila que caiu na SpaceX que eu vou utilizar para demonstrar um macete muito interessante que serve para resolver um tipo de questão muito comum em concursos, que é encontrar a equação da reta tangente a uma cônica. E é exatamente o que a gente tem aqui, né? Nós temos aqui uma cônica, que no caso é uma parábola. Que fórmula é essa aqui? F de x a gente chama de y. Então, y é igual a x2 menos 6x mais 1. Claro que você sabe que isso aqui é a equação de uma parábola, né? Alguma coisa desse tipo assim. E ele quer que você encontre a equação da reta tangente a essa parábola nesse ponto aqui. Agora presta atenção, esse tipo de problema pode ser muito fácil ou pode ser muito trabalhoso. Sabe quando que ele é trabalhoso? Quando o ponto dado está fora da cônica. Aí é um problema trabalhoso. Encontrar a equação da reta tangente a uma cônica dada. No caso, estamos usando como exemplo uma parábola, mas essa técnica vale também para elipse e para hipérbole. Quando o ponto dado é o ponto que pertence a tal reta tangente, quando esse ponto está fora da cônica, aí você vai ter que fazer muita conta. Você conhece esse ponto, vamos chamar de x0 e y0. x0 e y0. Você vai estipular aqui um coeficiente angular m de uma reta que passa por esse ponto e você vai obrigar essa reta a encontrar a cônica num único ponto. Então você vai pegar aqui a equação de uma reta genérica, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Observe que x0 e y0 é um ponto dado pelo problema. E o m é o número que você quer descobrir. Agora é claro que dependendo do valor de m, essa reta pode ser tangente, pode ser exterior à cônica ou pode ser secante. Você pode ter situações como essas aqui, ó. Você tem a cônica, eu vou fazer o desenho com elipse, tá? Porque dá no mesmo. O cálculo que a gente vai fazer é o mesmo para as três cônicas. Se você tem um ponto aqui e pega uma equação com inclinação m, você pode ter uma situação como essa. Essa reta cortar a cônica em dois pontos. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai pegar esse valor de y em função de x, vai jogar na equação, e aí você vai encontrar uma equação do segundo grau em x. E aí se você fizer delta maior que zero nessa equação do segundo grau, você está obrigando a interceptar a cônica em dois pontos. Se você fizer delta igual a zero, você está obrigando a acontecer isso aqui, ó. Obrigando o delta a ser zero, você está obrigando a reta a encontrar a cônica no único ponto. Então, você vai obrigar a ser tangente fazendo delta igual a zero. Essa é a técnica tradicional. Aí ela pode ser também exterior, né? Você tem uma cônica aqui, você tem o tal ponto e uma reta que não corta a cônica. Ela está exterior à cônica, então não tem solução. Você tem então aqui o delta negativo. Esse é o método tradicional para você resolver esse problema. Bom, existem também fórmulas que você decora para resolver isso, né? Qual é a fórmula da reta tangente a uma parábola? Qual é a fórmula da reta tangente a uma elipse? Qual é a fórmula da reta tangente a uma hipérbole? Aí você decora isso e aí lá na hora da prova você esquece a fórmula, né? Tá certo, mas eu vou ensinar esse método aqui, que é um método muito rápido, muito simples de resolver, que você vai usar quando o ponto dado for um ponto da cônica. Esse processo aqui você vai usar no caso geral, quando o ponto dado é um ponto que não pertence à cônica. Aí não tem jeito, você tem que fazer desse jeito aqui, é muito trabalhoso, dá muita conta. Agora, quando o ponto pertence à cônica é muito fácil. Olha só, esse ponto aqui pertence a essa parábola, porque se você fizer x igual a 4 e o y igual a menos 7, vai satisfazer isso aqui. Ó, fazendo x igual a 4. Quanto é que vai dar o y aqui? Isso aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16. Aqui vai dar 24. 16 menos 24 dá menos 8. Menos 8 mais 1, isso vai dar menos 7. Então, fazendo x igual a 4, você vai encontrar y igual a menos 7. Ou seja, esse ponto 4 menos 7 pertence a essa tal parábola. É uma situação como essa aqui, tá?
Então, olha só, quando o ponto pertence à cônica, você vai usar o seguinte macete. Claro, se você usa a expressão ponto de tangência, você está falando que existe uma situação dessa aqui, né? Olha que aqui, implicitamente, ele está falando que esse ponto aqui é um ponto de tangência, ó. A equação da reta tangente à parábola no ponto. Quando você fala desse jeito, é a reta tangente a essa cônica nesse ponto, você já está implicitamente afirmando, quer dizer, o enunciado está afirmando que esse é um ponto da cônica. E aqui a gente conferiu o que é mesmo, né? Mas é bom você sempre conferir. Então, se esse ponto aqui é um ponto que pertence à cônica, você pode resolver o problema usando o seguinte macete. Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Agora nós temos uma fórmula que é mais abrangente que essa. A gente tem a equação geral do segundo grau em x e y. Que é uma equação geral do segundo grau em x e y. É uma equação dessa forma aqui, ó. ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f é igual a zero. Toda vez que você tiver uma equação do segundo grau em x e y, ou seja, tem que ter as variáveis x e y, e você pode ter o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo de grau 0, que é o termo constante. Agora, termo de grau 1, você pode ter o x e o y. Termo de grau 2, x2 é de segundo grau, y2 é de segundo grau e xy também é de segundo grau. Não é muito comum aparecer questão com xy na fórmula, tá? Porque quando você tem xy na fórmula, você tem a cônica girada. A gente sempre trabalha com cônicas bonitinhas assim, né? Com os eixos focais, o eixo focal, o eixo não focal, paralelos aos eixos coordenados. Mas você pode ter, por exemplo, uma elipse assim, ó. Você pode ter uma parábola assim. Nada impede. Esse tipo de cônica aqui tem um termo em XY, o termo em XY que provoca essa rotação. Quer ver um exemplo? Olha aqui uma curva que com certeza vocês conhecem. Y é igual a 1 sobre x. Você com certeza já viu esse gráfico da função. Essa função aqui, y é igual ao inverso de x. Então isso aqui você sabe que esse gráfico é isso, né? Tem uma assíntota aqui, quando o x vai tendendo ao infinito, o y vai tendendo a zero. Quando o x se aproxima de zero, o y vai para o infinito. Então fica uma assíntota aqui, outra aqui, e aqui do outro lado acontece a mesma coisa. Se você escrever isso aqui de outra forma, ó, eu posso multiplicar cruzado, você vai ficar com xy igual a 1. Xy igual a 1 é uma equação do segundo grau em x e y, onde aparece o termo em xy. E eu já falei que o termo em xy significa uma rotação. Então isso aqui, na verdade, é uma hipérbole rotacionada de 45 graus. Olha aqui. Os dois ramos da hipérbole e aqui as assíntotas da hipérbole. Tá, mas esse tipo de equação de segundo grau com o termo xy é mais difícil de aparecer porque normalmente as contas são mais trabalhosas. Você pode ver que o nosso problema tem aqui uma equação do segundo grau que pode ser escrita dessa forma, né? Olha só, isso aqui nós temos, se você passar o y para o primeiro membro, você vai ficar com x2 aqui, então você tem o a igual a 1, né? O b não tem termo xy, o c não tem, porque não tem termo y2, que mais? O d é o coeficiente de x, vale menos 6, e o e é o coeficiente de y quando você passa ele aqui para esse membro, então o e dá menos 1 e o f dá 1. Tá, então essa equação aqui é um caso particular dessa equação geral. E como é que você faz para encontrar a equação da reta tangente? Repito, esse método que eu estou mostrando é para encontrar a equação da reta tangente num ponto que pertence à curva. Um ponto que eu vou chamar de x0, y0. Então, no caso desse problema, é isso aqui que acontece. A gente tem a tal parábola e a gente tem o ponto 4 menos 7, que a gente já testou aqui e viu que pertence a tal parábola. Então, já que ele pertence, você pode usar essa técnica, esse macete que eu até agora não falei como é que é, né? Olha como é que é simples de aplicar esse macete. Você vai pegar a equação aqui da sua cônica
Tem a equação da cônica e tem o ponto de tangência, que pertence à cônica. Você vai fazer o seguinte, onde tem x ao quadrado, você vai substituir por x vezes x0. X vezes x0, ou seja, no caso aqui, o x0 é 4. Então vai ficar x vezes 4, vai virar 4x aqui. O y ao quadrado você vai substituir por y vezes y0. Ou seja, o y0 dá menos 7, que é o ponto de tangência, então vai ficar menos 7y. O x você vai substituir por x mais x0 sobre 2. Não é difícil memorizar, tá? Você depois de fazer alguns exercícios vai memorizar essa fórmula aqui, que ela é bem tranquila. O y, adivinha o que vai ficar? Você vai trocar o y por y mais y0 sobre 2. O f você vai trocar por f, você não troca ele continua do jeito que tá. E só tá faltando eu falar o que você faz com o xy, né? O xy você vai trocar ele pelo seguinte. Ficou meio sem espaço aqui. Ó, você vai trocar por x vezes y0 mais x0 vezes y sobre 2. Então, você não tem. Então, você não vai ter que usar isso neste problema. Aqui nesse problema, nós só temos o A, esse termo aqui, né? O B não tem termo xy, não tem termo y ao quadrado. Eu tenho aqui o termo em x, eu vou usar. Eu tenho o termo em y aqui. E eu tenho o f, que é o termo independente. Eu só tenho esses aqui. Tá, então, nesse problema, vamos encontrar a equação da reta tangente pedida. Olha aqui, o y eu vou trocar por isso aqui, ó. Y mais y0 sobre 2. O y0 dá isso, menos 7. É o ponto de tangência dado, né? É 4 menos 7. Então, o y eu vou trocar por y menos 7 sobre 2. O x ao quadrado eu troco por o quê? O x ao quadrado eu troco por x0, ou seja, o x0 vale 4, então vai ficar 4x. 4x. O menos 6x, bom, deixa lá o menos 6. E o x você vai trocar por isso aqui, ó. X mais x0 sobre 2. Então isso aqui vai ficar x mais 4 sobre 2. O x0 vale 4, né? E o y0 vale menos 7. Então o y vai ficar assim. O x ao quadrado vai ficar assim. Esse menos 6x vai dar isso e tem esse 1. O 1 deixa como está. Pronto, a equação é isso aqui. Faltou o sinal de igual, né? E a equação não se escreve assim deitado, né? Então ficou isso aqui no primeiro membro e isso aqui ficou no segundo membro. Isso aqui vai te dar a equação da reta. Vamos fazer isso aqui? Olha aqui, o y eu vou trocar por isso aqui, né? Y mais y0 sobre 2. O y0 vale menos 7. Então isso aqui vai ficar y menos 7 sobre 2 é igual. X ao quadrado eu vou trocar por x0, que a gente viu que é isso. 4x. Aqui vai ficar menos 6 vezes, isso aqui que a gente já trocou. Menos 6 vezes x mais 4 sobre 2. E o termo independente fica do jeito que está. Pronto, isso aqui é a equação da nossa reta. Agora é só dar uma arrumadinha, né? Vamos multiplicar todo mundo por 2. Isso aqui vai ficar y menos 7 é igual a 8x. Aqui eu vou multiplicar por 2, esse 2 vai morrer. Vai cortar com esse. Então vai ficar menos 6 vezes isso. Então vai ficar menos 6x menos 24. E aqui multiplicando por 2 vai ficar mais 2. Então, multipliquei a equação toda por 2. Agora, vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Vai ficar aqui y, só tem esse y, né? Olha aqui, 8x menos 6x, isso aqui vai dar 2x. Vou passar para o primeiro membro, vai ficar menos 2x. O que mais? Bom, agora tem os números aqui, né? Esse 24 mais 2 vai dar menos 22. Menos 22 vai passar para lá mais 22. Mais 22 menos 7 vai dar mais 15. Mais 15 é igual a 0. Pronto, essa é a equação da reta tangente a essa tal parábola aí, nesse ponto dado, 4 menos 7. Isso aqui é qual letra nas respostas? É esse aqui, né?
Só que tá o y no primeiro membro e o resto no segundo membro. Olha aqui. É só você passar esses para o segundo membro. Isso aqui vai ficar y é igual a 2x menos 15. Y é igual a 2x menos 15. Que é exatamente essa resposta aqui, né? Então, a resposta correta é a letra E de eco.